E continuando nosso estudo de Dart PO, na aula de hoje nós vamos conversar sobre os construtores. Então vamos para a prática, vamos ver o que eles são. Para isso eu já criei aqui uma pasta chamada construtores e dentro dessa pasta eu vou criar dois arquivos. Vou chamar de construtores.dart, onde dentro desse arquivo eu vou colocar a função main. Vou criar mais um arquivo aqui, chamado de pessoa.dart. Esse pessoa.dart vai ser a nossa classe. Então, vamos criar a classe. Nas aulas anteriores, nós já vimos como criar uma classe. Então, começamos com a palavra reservada class e damos o nome da classe. Então, pessoa, sempre com a primeira letra maiúscula, tá? E com chaves. Nós precisamos colocar atributos dessa pessoa. Então, vamos pensar aqui o que toda pessoa tem. A pessoa tem um nome. Então, string. Vamos permitir com que esses atributos possam receber nulo de início. Então, para isso, colocamos a nossa interrogação aqui. Tá? Então, string nome. Toda pessoa tem uma idade também. E toda pessoa tem um sexo. Também permitindo nulo. Colocados os nossos atributos, vamos falar então do construtor. O Dart, como padrão, ele sempre cria um construtor. Mesmo que não seja colocado, ele sempre leva o mesmo nome da classe, tá? Então vamos colocar aqui construtor padrão, tá? Então o Dart sempre cria um mesmo que ele não seja mostrado. Então ele é assim, ele leva o nome da classe, abre e fecha assim, tá? Então essa aqui é o construtor padrão pessoa, tá? Nós podemos criar o nosso construtor. Pensem comigo, ao criar uma pessoa, tem atributos que sempre precisam ser inicializados, como por exemplo nome, idade e sexo. Não existe uma pessoa sem esses três atributos. Então o que o construtor vai fazer? Ele vai exigir que ao instanciar essa classe, esses atributos já sejam informados. Então eu vou colocar aqui. Então esse aqui funciona como se fosse uma função, tá? Ele permite que a gente receba esses parâmetros, tá? Com esses nomes aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, string nome. E vou colocar nome C de construtor, tá? Para a gente diferenciar com o atributo aqui de cima da classe. Então, vamos também criar um inteiro. Vamos receber a idade também. E vamos receber a idade C, construtor. Poderia ser qualquer nome, tá? E string sexo, sexo C. Feito isso, nós já temos o nosso construtor criado. Vamos criar agora o corpo do construtor. Tá? Então eu preciso fazer o que aqui? Eu preciso dizer que esse nome vai receber esse nome C. A idade vai receber a idade C e o sexo vai receber o sexo C. Então vamos lá, vamos atribuir os valores. Então nome igual nome C. Idade igual idade C. Sexo igual sexo C. Legal? Então, só para recapitular, então esses aqui são os atributos aqui da classe e esses aqui são os que estão sendo passados como parâmetro quando a classe ela é instanciada, tá? Então ele já vai atribuir esses valores.
Então, esse construtor padrão já vai exigir que eu informe isso na hora de instanciar a classe. Vamos ver como funciona? Para isso, eu vou criar aqui a nossa primeira pessoa, tá? Então, eu vou chamar de P1 igual pessoa. Reparem que ao digitar pessoa e dar um Enter, ele já coloca para nós aqui, ó, você precisa informar esses 3 parâmetros. E também ele já importou a classe pessoa, tá? Porque ele está num outro arquivo, tá? Então aqui eu vou colocar um nome. Vamos colocar o nome de Carlos. Vamos colocar uma idade. E vamos colocar também o sexo. M de masculino. Feito isso, nós já podemos imprimir. Então, vou colocar aqui nome. Eu vou colocar então aqui, vai receber o P1, ponto nome, idade, vou colocar 2 pontos aqui. Idade. E o sexo também interpolando aqui com a variável. Opa. Feito isso, vamos executar o programa. E deu certo. Então, ao criar e instanciar uma classe pessoa, tá? A pessoa P1 aqui, então automaticamente eu já setei os valores. Por quê? Porque o construtor ele exigia isso de mim, tá? Então eu preciso colocar isso aqui. Então é importante que quando os parâmetros já estão aqui do construtor estão sendo exigidos, então eu preciso informar lá. Então do jeito que a gente colocou aqui, os parâmetros estão como obrigatórios. Esses parâmetros eles ainda podem ser do tipo opcionais, bem como eles também podem ser do tipo os parâmetros nomeados, tá? Então, veja que eu posso colocar, vamos até fazer um exemplo aqui. Então, vamos colocar eles como nomeados, tá? Então, quando eu coloco eles como nomeados, automaticamente ele precisa fazer com que o nulo seja aceito. Então, aqui eu vou colocar uma interrogação. Certo? E aqui eu vou apagar aqui e vou digitar de novo. Então, quando eu colocar a pessoa e der um Enter, tá? Então, aqui dentro, automaticamente, eu preciso aqui colocar os valores também. Então, qual que é o nome? Nome C. Então, eu vou colocar um valor aqui. Tá? Vou colocar um valor. Qual outro parâmetro? Preciso colocar uma idade. Então, vou colocar a idade aqui. Certo? E depois, então, reparem que quando o parâmetro é nomeado, ele já me sugere aqui também. Então, eu preciso colocar. Tá? Executando, nós temos o mesmo valor. Tá? Então, reparem que aqui eu coloquei como nomeado. Tá? Então, colocar como nulo nem sempre é a melhor opção. Então, eu posso fazer com que esses campos eles sejam requeridos. Tá? Então, a gente pode melhorar ainda mais isso aqui. Vamos melhorar. Existe uma outra forma, tá?
o Enter aqui. Eu apaguei aqui. Pronto. Então, o que eu posso falar aqui? Eu posso colocar que esse campo é requerido. Então, com a palavra reservada, required. Então, ao invés de repetir os valores e colocar um outro nome, eu posso automaticamente colocar o parâmetro diretamente que são os atributos. Tá? Então, nome, vírgula, required, diz, ponto, idade, vírgula, required, diz, ponto, sexo. Então, quando a função é setar direto nos atributos e a ideia é somente popular essa classe, então ele pode ser feito dessa forma. Eu posso, por exemplo, deixar como requerido e colocar o diz. O diz significa que é dessa classe, então que é esse atributo aqui em cima. Então eu coloco o diz ponto e o nome do atributo. Então isso vai dar uma qualidade melhor ao código, tá? Vai ficar mais nítido, tá? Então eles chamam esse aqui de syntax sugar, né? Então é mais simplificado, né? Então assim também vai funcionar. Então vamos colocar aqui. Como é que a gente faz aqui agora então? Então eu posso tirar aqui, excluir, porque agora não está mais nomeado, certo? Eu vou excluir aqui. Nome. Carlos. Reparam que antes tinha o nome C, certo? Idade. E o sexo. Fechando aqui. Executando agora. O resultado é exatamente o mesmo. Porém, agora o que eu fiz aqui? Eu melhorei esse código, ficou mais clean, mais limpo. Então, reparem que o construtor é o padrão, porém eu já coloco ele como requerido, tá? Como nós falamos antes, como não existe uma pessoa sem nome, sem idade, sem sexo, eu posso fazer com que ele seja requerido. E colocando o diz aqui, eu simplifico e eu falo que é dessa classe, desse atributo. E depois do diz, eu coloco um ponto e o nome do atributo. Assim fica mais claro, tá certo? Então, nós vimos agora o construtor padrão. Na próxima aula, nós vamos ver o construtor nomeado e também o construtor do tipo factory, tá? Então, nos vemos na próxima aula.